Boa noite, companheiros e companheiras que estão sintonizados conosco desta forma virtual, nesta segunda-feira. Vamos chegando ao momento de nos reunirmos com muita gratidão a Deus para refletirmos mais uma vez sobre o Evangelho e absorvermos os ensinamentos deixados por Jesus. Para isso, vamos nos desligando do mundo exterior, elevando o pensamento ao Pai Criador, nos ligando a todas as equipes espirituais que coordenam a nossa casa bendita, Lar de Jesus. Que esses benfeitores espirituais nos deem a proteção e sustentação necessárias. Que assim seja, graças a Deus. A lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é a lição 89. O fracasso de Pedro, onde encontramos uma frase do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 58. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. E Emmanuel nos traz a reflexão. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão Pedro a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamado a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Nesse começo da página de hoje, Emmanuel fala das causas positivas, tanto no êxito quanto no fracasso. Também quando falamos das 3 vezes que Pedro nega que era amigo de Jesus e que o próprio Jesus, na última ceia, já havia anunciado o que aconteceria, lembramos que nas 2 atitudes do apóstolo, que era tão amigo do mestre, causa estranheza. Então perguntamos, por que um amigo tão querido faria isso num momento tão difícil quanto aquele? Sabiamente, o instrutor espiritual nos chama a atenção para a invigilância. A falta de êxito do amoroso pescador residiu aí, na invigilância e na desatenção para com as advertências de Jesus, que traziam um alerta para a importância do orar e vigiar. Pedir ajuda ao Pai, se colocar na disposição para as tarefas que o Mestre já estava passando para os apóstolos, seguirem após a sua volta para o plano espiritual, eram as advertências de Jesus para tudo o que poderia acontecer. Mas, principalmente, vigiar, para não se desviar do caminho certo.
Essa desatenção, que também aconteceu com os vários apóstolos, acontece conosco também, quando ficamos dispersos e invigilantes e esquecemos da importância do orar e vigiar. Num discurso aos seus discípulos, Jesus faz várias recomendações que se encontram nos evangelhos de Mateus e de Lucas, como, por exemplo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Jesus fala sobre a caridade feita com a mediunidade. Outra frase de Jesus é: não leveis ouro nem prata nem cobre, pois o operário é digno do seu sustento. E eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Falando novamente da vigilância e da atenção e da importância da sabedoria e da prudência. Outra frase de Jesus foi: e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento, o Espírito do vosso Pai lhe falará em vós. Lembrando que todo o trabalho tem que ser feito com fé e com a convicção de que Deus estará presente. Percebemos nessas exortações do Mestre Maior, como em todas as outras que eram dirigidas especialmente aos seus discípulos, uma solicitação de algo mais, de um compromisso muito maior, que seria a missão dos apóstolos. Vemos que era uma convocação para algo que iria muito além. Jesus pede-lhes que tenham confiança, pois em todos os momentos difíceis que viriam, o Espírito do vosso Pai e falará por vós, ou seja, Deus estará presente e os bons espíritos, a boa espiritualidade vai fazer o trabalho de auxílio e intuição para cada um deles. Mesmo assim, após terem convivido com o Mestre durante 3 anos, quando Jesus anunciou sua partida, eles, os apóstolos, manifestaram medo e preocupação. Com certeza, em companhia de Jesus, eles se sentiam seguros e protegidos, mas quando chegou a hora, Jesus lhes disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Frases do Evangelho de João também. E na lição, Pedro esqueceu disso e realmente ficou com medo e foi ver o que acontecia de longe. Ainda assim, como sabemos, dentre os 12 apóstolos, apenas João, que era o mais novinho, acompanhou Jesus até o Gólgota, o local da crucificação. Todos hesitaram. Todos os demais fugiram e somente após o Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus, aí sim os apóstolos compreenderam e assumiram integralmente suas missões, que foram grandiosas, bem como o fervor que cada um deles demonstrou. Nos dias atuais ainda encontramos irmãos que se interessam pelas palestras, absorvem as mensagens do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, mas quando são convidados ao trabalho de doação de tempo, de amor, de atitudes que possam favorecer o próximo, de acordo com as orientações do Mestre, acabam se afastando muitas vezes até da doutrina, porque não se identificam com o trabalho, muitas vezes árduo, para seguir o Evangelho na sua essência. É mais fácil para essas pessoas seguirem o Mestre à distância e elogiarem o trabalho dos outros, mas não conseguem fazer parte do trabalho na seara bendita. É da condição humana fraquejar às vezes, mas não podemos esquecer que os apóstolos de Jesus, apesar do medo pela falta da presença física dele, seguiram em frente
e quando assumiram a tarefa de levar o Evangelho a todos os povos e a essência do Evangelho, que são as ações em favor de todos, principalmente dos oprimidos e injustiçados, esses homens tiveram êxito e não fracassos. Exemplo como de Pedro na casa do caminho, as curas, o amor ao próximo, exemplo de Paulo e outros mais, com as epístolas e a formação de novas comunidades cristãs, assim também somos nós. Apesar das dificuldades, superamos obstáculos e enfrentamos provas. Mas sabendo que com a fé que remove montanha, a convicção em Deus, que esse Pai estará sempre nos auxiliando, nos intuindo, nos dando recursos que muitas vezes nem imaginamos, e principalmente abençoando a todos que tiverem vontade de seguir os ensinamentos de Jesus de perto, ainda na nossa limitação humana. É isso que Jesus espera de nós. E só para terminar, vamos lembrando que amanhã, dia 29 de junho, na nossa cultura popular, comemora-se o dia de São Pedro. E mesmo que não possamos este ano participar dessas datas festivas que são tão bonitas, as festas, por causa das restrições que temos que seguir referentes à saúde, podemos com muita gratidão ao generoso apóstolo Simão Pedro oferecer uma prece, lembrando da sua dedicação ao trabalho, com a fidelidade a Jesus e muita confiança em Deus. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja,
Graças a Deus.